A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amadas irmãs, tudo bem? Vamos para mais uma aula desse terceiro trimestre de 2022, cuja aula é a lição 9 e o tema dessa aula é a sutileza do movimento dos desengrejados. O texto áureo está em Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes advertindo uns aos outros, e tanto mais quando vê que se vai aproximando aquele dia. A verdade prática diz assim: o movimento dos desengrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. O texto aqui base dessa aula está em Hebreus 10, versículo 19 ao versículo 25, irmãos. E dando início aqui na aula, nós temos a introdução. Isso aqui essa aula, irmãos, é uma aula importantíssima, né? Vai falar sobre um movimento dos desengrejados que tem crescido muito nos últimos dias, nessa última geração, antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E partindo aqui para a introdução, nós vamos ver que o movimento dos desengrejados é a mais nova sutileza do diabo no século XXI. Essa semana mesmo tem uma pessoa que eu conheço que acabou sofrendo uma grande decepção na igreja, e onde ela diz que não vai mais participar de igreja nenhuma, pois Jesus está com ela. Onde ela for e o que ela for fazer, Jesus está com ela. E essa pessoa foi ferida, meus irmãos. E por algum motivo ela decidiu não mais frequentar nenhuma igreja. Conversei com ela, Deus permitiu que eu falasse com ela um tempo, e ela falou que vai visitar o ministério onde eu estou hoje. Mas para você ver como é a situação, o maligno usa pessoas para ferir pessoas dentro de alguma congregação, e ele mesmo sopra no ouvido dessas pessoas para as pessoas sair de perto de Jesus. E por mais que você passe por alguma situação, irmão, por mais que você sofra alguma decepção, por mais as lutas que você viver, desde ser lutas financeiras, lutas espirituais, luta contra o pecado, nós nunca devemos sair de perto de Jesus, irmãos. Porque não vai ser o erro que vai nos separar de Cristo, não vai ser nossas falhas, não vai ser nada disso. O que o diabo quer é isso, que nós erremos e que nós se aparte de Jesus. O que ele quer que nós faça é isso, e nós não podemos fazer isso. Você erre, você falhe, mas não se aparte de Cristo. Se agarre na cruz, peça perdão, mas não se aparte do corpo de Cristo, da presença de Jesus. Não se aparte, irmãos, por mais que seja diversidade. E esse movimento dos desengrejados, isso faz parte do século XXI. Só que, irmãos, quando a gente vai na história, puxa na história, a gente vê alguns movimentos que já existiram, que foi a sutileza do maligno. Não sei se você já ouviu falar do movimento G12. O movimento G12 ele foi criado pelo pastor colombiano César Castellanos Domingues, da Missão Carismática Internacional. Castellanos iniciou seu movimento em 1983. Os adeptos do movimento G12 dizem que a visão da célula é o verdadeiro modelo de igreja. O que é célula? Células são reuniões semanais nos lares ou no trabalho. É culto nos lares. Culto nos lares não é proibido e é bíblico fazer culto nos lares. Só que, porém, que essa célula, o movimento G12, começou a ensinar, a praticar a doutrina de ensino nos lares. E detalhe, não era pastores de igreja, era pessoas que não eram pastores, que não eram presbítero, pessoas sem experiência, liderando grupo nos lares, ensinando movimentos e coisas, e dizendo que o papel bíblico e certo é esses movimentos nos lares, não nas igrejas. E a maneira que foi apresentado o movimento G12 revela um grande desvio da verdade.
O criador do G12 disse que Deus, irmãos, deu uma revelação para ele fazer isso. Então, qualquer revelação, a Bíblia diz que mesmo que venha contra os ensinos dos apóstolos, venha contra a Bíblia, deve ser rejeitado, irmãos. Pode ver que qualquer seita, qualquer movimento estranho, eles dizem ter uma nova revelação. Você vê isso com o surgimento dos Adventistas do sétimo dia, onde Ellen White disse que teve uma revelação de Deus para botar o sábado como meio da salvação, a marca do salvo, a guarda do sábado. Então, Paulo diz em Gálatas que mesmo que um anjo apareça ele e revela nova doutrina, revela um novo ensinamento, deve ser rejeitado, irmãos, pois não provém de Deus, não provém do Espírito Santo verdadeiro. E é um movimento que vem crescendo muito hoje em dia, esse novo meio de revelação. E a Bíblia, irmãos, não dá base alguma para criar o movimento G12 como uma regra a ser seguida e deixar de se congregar na igreja. Outro ponto importante é que os líderes desse movimento G12 dizem ter recebido visões de Deus, revelações de Deus para movimentos estranhos praticados dentro do culto nos lares. Também existiu um movimento estranho também que se chama o triunfalismo. O que é o triunfalismo que existiu e ainda existe no nosso meio? É atitude, crença ou doutrina que determina um credo religioso superior a todos os outros. O Testemunho de Jeová eles dizem que a salvação só está neles. Mesma coisa da Adventista e também da congregação cristã, que dizem que a salvação só habita lá. Isso é atitude triunfalista. E também uma atitude de a pessoa se considerar um super crente, que não vai sofrer, não vai passar dificuldade, que ele pode tudo. Isso é uma atitude do movimento triunfalismo. Também existe o movimento da confissão positiva que já existiu. A confissão positiva, ela prega que se você pensar e determinar, aquilo vai acontecer. Não importa o que Deus determinou para você. Importa o seu pensamento, importa o seu desejo, importa o seu pensamento positivo, que isso vai dar certo e vai acontecer. Essa confissão positiva é uma adaptação com a roupagem cristã das ideias do hipnotizador e curandeiro Phineas Parkhurst, que nasceu em 1802 e faleceu em 1866. Os quibistas criam no poder da mente e negavam a existência da matéria, do sofrimento, do pecado e da enfermidade. Deles surgiram vários movimentos ocultistas, como o Novo Pensamento, as seitas, ciência da mente e ciência cristã. Seus promotores procuram se passar por cristãos evangélicos. A confissão positiva não é uma denominação ou seita, mas um movimento introduzido sutilmente entre as igrejas pentecostais, enfatizando o poder do crente em adquirir tudo o que quiser. É conhecido também como teologia da prosperidade, ou palavra da fé, ou movimento da fé. As crenças e práticas desses movimentos são aberrações carregadas de perigosas heresias. Os adeptos da confissão positiva crêem que a Bíblia é inerrante e inspirada palavra de Deus, mas não única, pois admite que a palavra do crente tem a mesma autoridade. Para eles, as fontes de autoridade são a Bíblia, as revelações de seus líderes e a palavra da fé. O crente declara que já tem o que Deus prometeu no texto bíblico, e tal confissão confirma-se. A confissão negativa é reconhecer a presença das condições indesejadas. Basta negar a existência da enfermidade e ela simplesmente deixará de existir. Então é um movimento que você vê hoje em dia nas igrejas, onde as pessoas falam, não, determine, pense positivo e isso vai desaparecer. Então nós sabemos, irmão, que não é o nosso pensamento, nosso pensamento positivo, determinação da nossa palavra que vai trazer cura ou algo para a nossa vida. É se Deus quiser. Se Deus não quiser,
nada acontece. Um outro movimento foi a marcação da volta de Jesus, que aconteceu muito, como, por exemplo, o dia do grande desapontamento, que foi em 22 de outubro de 1844. Foi um dia em que milheristas norte-americanos, inspirados em profecias bíblicas, esperavam o retorno de Jesus. O movimento foi liderado por William Miller. Os remanescentes deste evento mais tarde fundaram diversas denominações. Exclusive foi a Adventista que foi fundada logo após esse movimento. Então, foi alguns movimentos que marcaram anos atrás, como esse novo movimento que está acontecendo hoje em dia, da aula de hoje, que é o desengrejado. E existe, irmãos, 4 tipos de desengrejado. Primeiro, existe o semi-engrejado, que ele vai um culto ou 2 no mês, não quer compromisso com nada. Existe aqueles que foram feridos na batalha, por ter sido feridos dentro de alguma congregação, aonde pastores prendem seus membros, amaldiçoam seus membros. Tem casos, você vê hoje em dia, que os pastores dizem que ninguém pode visitar outra igreja. Se você for sair sem a ordem dele, está embaixo de maldição. E diversas outras coisas. E acaba ferindo membros, magoando membros. E esses membros acabam querendo não mais congregar. Também existe os crentes de temporada, que passa 5 a 6 meses ou 1 ano em cada igreja e vai trocando de igreja igual troca de camisa. Também existe aqueles que dizem que ama o noivo, mas não ama a noiva. Estes dizem que Cristo é bom, porém a igreja é ruim. E alegam que não precisam fazer parte do corpo de Cristo para ser salvo, que não necessita congregar em nenhuma denominação. Bem, partindo dessa introdução, vamos agora, irmãos, para o tópico número 1, que é a visão e prática do movimento dos desigrejados. Dentro desse tópico número 1, teremos 2 subtópicos, que é o ensino anti-institucional e o outro, o ensino anticlerical. No ensino anti-institucional, para os desigrejados, a igreja física é apóstata e foge do que a Bíblia diz. Eles alegam que o padrão bíblico da igreja é nos lares e não em templos fixos. Não tem local estabelecido para adorar a Deus. Em qualquer lugar adora a Deus, o desigrejado fala. Realmente a gente pode adorar a Deus em qualquer local? Sim. Porém, a igreja, quando você vê nas cartas do Novo Testamento, as epístolas, você vê que tinha a reunião, tinha a igreja. É lógico que no começo da igreja, no livro de Atos, a igreja se reuniu nos lares por causa da perseguição, conforme está escrito em Atos 12:12, que diz assim: Pedro, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Por que a igreja estava reunida e orava em casa? Porque não tinha um templo fixo ainda no momento. A igreja estava em formação, era nas casas, nos lares, e por causa das perseguições que os cristãos primitivos sofriam. A igreja que estava orando, reunida, por quê? Porque lá em Atos 12:5 diz: pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja, a reunião, os irmãos estavam reunidos, irmãos, orando em prol de Pedro. E algo que tem que deixar claro, que lógico, nós não podemos idolatrar e amar o templo físico. Mas a Bíblia, irmãos, mostra claramente a ordem de congregarmos juntos e de prestarmos um culto ao Senhor. Conforme Hebreus 10:25 já disse, não deixando a nossa congregação. É claro que a gente podemos fazer uma congregação, uma reunião, em uma casa. Se você tiver uma casa, quiser fazer dela uma igreja, um ponto fixo, 3 vezes por semana para se reunir, sim, pode. Pode fazer numa casa, pode fazer em algum prédio, em um local. Lógico, nós não podemos idolatrar as 4 paredes, irmãos. 4 paredes. Existe uma idolatria ao templo hoje, 4 paredes? Sim, existe. Isso não podemos negar.
A igreja antigamente não tinha placa. Não tinha placa de Madureira, não tinha placa de Belém, não tinha essas marcas, essa divisão que existe hoje. Infelizmente, hoje tem acontecido muita divisão no meio do povo cristão, irmãos. Então, os desigrejados, eles não concordam onde você tem um templo fixo para adorar a Deus. Um local fixo, determinado para você adorar a Deus. Porém, é bíblico sim se ter um local fixo e determinado para orar, para buscar e para se reunirmos para louvarmos ao Senhor. Salmo 122:1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui era o templo de Salomão na época, onde todo mundo se reunia para ir louvar o Senhor, adorar a Deus. Porém, os desigrejados são pessoas que se dizem cristãs, mas não estão filiados a igreja nenhuma. E esse grupo diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir. Eles dizem ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Isso é uma verdadeira heresia, irmãos. Porque a igreja do Novo Testamento se reunia, tinha um ponto fixo para se reunir, mesmo embaixo da perseguição. Repito, digo que não podemos idolatrar o templo físico onde nós se reunimos. A ordem é para se reunirmos para louvarmos e adorarmos a Deus e não idolatrarmos quatro paredes. Isso é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, pois muitos hoje chegam a amar um templo físico, mas acabam não amando o irmão do lado que necessita de ajuda por muitas vezes. Um outro ponto aqui, segundo o subtópico, é o ensino anticlerical. É um ponto que os desigrejados são contra também. Os desigrejados eles são contra ter presbíteros, ter diáconos, ter bispos, pastores na igreja. Eles são contra, não vou dizer uma hierarquia vertical, vou dizer uma hierarquia horizontal, que essa é a hierarquia da igreja. Dentro da igreja, o maior é o menor. Dentro da igreja, o grande serve a todos, né? Jesus ensinou esse princípio. Então, dentro da igreja não tem uma hierarquia vertical, um que manda, um que obedece, alguém é melhor do que o outro. Não. Um serve aos outros dentro da igreja de Cristo. Então, eles são contra ter pastor, presbítero, diácono, evangelista, ter essa divisão dentro da obra do Senhor. Eles são contra isso. Porém, a Bíblia diz em Hebreus 13:17, irmãos, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. O movimento dos desigrejados, eles é anti-institucional, são contra um local fixo para adorar a Deus, igreja física, e são contra anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança. A Bíblia ensina que nós devemos servir uns aos outros. Então, esse movimento dos igrejados, irmãos, eles são contra completamente o que a Bíblia diz e que a Bíblia ensina, alegando que a igreja não se prende a quatro paredes e é simplesmente se reunir em nome de Deus, falar de Jesus com a Bíblia, mas sem seguir uma ordem de obediência ao pastor, obediência à igreja ou servir dentro da igreja. Eles são contra isso. Vamos agora para o segundo subtópico. Segundo tópico, que é a natureza da igreja neotestamentária. Dentro desse tópico, nós teremos dois subtópicos, que é um organismo e uma organização. Organismo. A igreja é formada por pessoas de diversos povos e línguas. O que isso quer dizer? A igreja é um organismo vivo. A própria Bíblia diz em 1 Coríntios 12:14, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo,
assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aponta para a formação da igreja, que é formada por pessoas, por multidões de pessoas, como Apocalipse 7, 9 e 10 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado de vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então, irmãos, a igreja é um organismo vivo, formado por pessoas, é um corpo. A igreja não é formada só por um membro. A igreja é o corpo de Cristo, irmão, na terra. É a formação, é o projeto que Deus fez. E hoje se comete dois erros graves por falta dessa interpretação. Primeiro, existem aqueles que idolatram seus prédios congregacionais e não amam as pessoas. E existe aquele que despreza a ordem bíblica de se reunirmos como corpo de Cristo para prestarmos um culto ao Senhor. Dois erros graves, irmãos. Então, aqui nesse subtópico, é um organismo vivo. É o quê? É pessoas. A igreja não é formada por quatro paredes, lógico, mas é uma união de pessoas, irmãos. Aqui ainda, dentro do segundo tópico, a natureza da igreja neotestamentária, nós vamos ver, no segundo subtópico, a igreja como uma organização. Bem, a igreja é uma instituição de Deus na terra. Ela tem uma organização estabelecida por Deus. O seu líder não é um homem, mas é Deus, o Senhor e o dono da igreja. Nós vemos em Efésios 4, 11 a 16 a ordem clara da palavra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo é o que? É a igreja, como foi lido aqui no tópico anterior. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, o corpo. Então, aí Paulo continua em Efésios: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua operação de cada parte, faz aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, igreja sem uma organização não é uma igreja. Uma igreja sem ter esses dois pontos, ser um organismo vivo, uma união de pessoas de diversas nações, pessoas, homens, mulheres, crianças, e sem a organização de uma igreja, como foi lido aqui em Efésios 4:11, não é uma igreja, irmãos. A questão é que os desigrejados, eles não querem regras e não querem seguir doutrinas e não querem fazer parte de uma organização estabelecida por Deus, mas querem seguir seu próprio coração e próprios ensinamentos. Partindo aqui agora para o terceiro tópico e último, que é assim: a importância e a necessidade da igreja. A importância
e a necessidade da igreja. Dentro desse último tópico, teremos dois subtópicos, que é a igreja como família de Deus e a igreja como testemunha da salvação. A igreja como família de Deus, nós vamos ver que a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Efésios 2,19 diz assim: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, como família de Deus, os cristãos se reúnem para louvar e adorar o Pai Celestial. E nesse contexto acontece a cooperação e a integração e a unidade dos membros do corpo de Cristo. Então, a igreja é a família de Deus reunida na terra. É o povo estrangeiro, o povo peregrino, aonde se reunimos para louvarmos e adorarmos a Deus. E nesse ponto aqui ainda, vale lembrar que é claro que hoje em dia, infelizmente, dentro desse contexto acontece a negligência do cuidado dentro de muitas congregações, aonde alguns membros do corpo sofrem por falta de cuidado e ajuda, por negligência de certas denominações. E em muitos casos, as igrejas viraram, irmãos, teatro, isso não pode negar, onde os próprios pastores não se preocupam mais com as ovelhas. Existem pastores que hoje em dia, infelizmente, apacentam a si mesmo, ao invés de apacentar as ovelhas. A igreja, como família de Deus, tem que se preocupar uns com os outros. A igreja, como família de Deus, ela tem que cumprir um propósito, que é cuidar uns dos outros. A própria Bíblia diz, que a gente tem que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegra. Se a gente vê uma parte do corpo de Cristo precisando de ajuda, a igreja tem que ajudar. Não pode uma parte do corpo de Cristo estar bem e a outra parte estar doente, passando necessidade. E, infelizmente, isso é uma negligência, que não faz parte de Deus, que é um papel da igreja cumprir. A questão da igreja, uma congregação, cuidar dos seus membros, irmãos, é obrigação dela, não é obrigação de Deus. A igreja, ela tem recursos que entram dentro dela, ela tem meios, coisas que ela tem, que Deus permite que ela tenha, como ajuda de dízimo e ofertas, e isso deve ser usado para a manutenção da obra do Senhor e para cuidado dos membros que congregam e passam necessidade. É dever da congregação, das congregações, do povo de Deus, da família de Deus, cuidar dos seus irmãos que passam necessidade e dificuldade dentro da casa do Senhor. Um outro ponto aqui, que é a importância e a necessidade da igreja, que é a igreja como testemunha da salvação. O apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, em Efésios 2,19. O apóstolo Paulo também apresentou com qual fim essa família foi criada. Efésios 3, 10 e 11 diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a igreja, Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família e cuja sua missão é proclamar abundante graça. De fato, irmãos, o apóstolo Paulo diz que a missão da igreja é proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja, ela tem uma missão. A missão é o quê? Pregar o evangelho. Não é uma opção, é uma obrigação da igreja. Tem duas frases muito conhecidas que dizem assim: uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Uma igreja que não vai atrás dos perdidos está perdida em si mesma. Então, a importância da necessidade da igreja, que é a igreja como família de Deus, se reúne para louvar a Deus, para adorar a Deus, e também no contexto que é uma família, então cuidar um dos outros.
E a segunda importância é que a igreja testemunha da salvação na terra. A igreja era o sal da terra, era a luz do mundo. É a obrigação da igreja pregar o evangelho, anunciar Cristo, levar Cristo às pessoas. Então, nessa aula aqui, que nós vimos aqui sobre o desengrejado, que é um movimento que diz que não precisa congregar, que não precisa estar embaixo da autoridade do pastor, que não precisa seguir esses ensinos aqui que Paulo deixou, que Jesus deixou, que a palavra de Deus deixou, é um movimento que parte da mente do diabo, irmãos, para afastar as pessoas do corpo de Cristo, da igreja. Infelizmente, tem muita gente hoje sendo ferida dentro de muitas congregações, dentro de muitas igrejas. Hoje tem igrejas que a porta do fundo é maior do que a porta da entrada, aonde entra pessoa e já sai, entra pessoa e já sai. As igrejas hoje não têm um plano estabilizado, porque a igreja hoje, infelizmente, em muitas partes não é igreja acolhedora. E quando eu digo acolhedora, eu não estou falando para acolher pecado, eu estou dizendo acolhedora no sentido de ajudar, não só o coração, mas ajudar também na questão. As almas que chegam necessitam de uma ajuda. Hoje a igreja, infelizmente, em muitas partes, ela pede muito e faz pouco pela obra do Senhor. A igreja hoje tem um recurso fora do comum, as congregações, mas muitas vezes esse recurso é desviado e esbanjado na vida luxuosa que pastores têm vivido hoje em dia, enquanto os membros das suas congregações, por muitas vezes, não têm nenhuma casa para morar. E isso é a causa de escândalo, fere almas, fere pessoas, e é um dos motivos também que acaba causando escândalo e crescendo o movimento desengrejado. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus levante homens e mulheres segundo o seu coração, com sabedoria, para tomar e apacentar a igreja do Senhor. Que Deus dê sabedoria também para os pastores, dê sabedoria para nós sabermos fazermos o que tem que ser feito da forma sábia, com entendimento, com humildade e com prudência. No nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a você, irmãos.